boa tarde e boa noite para todos os nossos irmãos a nível mundial. Glórias ao nome do Senhor. Nos 5 continentes, os irmãos e as irmãs desfrutando desse momento glorioso. Vamos ter hoje a pregação da nossa irmã Maria Luísa, ela vai nos ensinar. Vamos ser grandemente abençoados e o Senhor fará grandes milagres em cada coração. Bendito e louvado o nome do nosso Deus. E vamos também dedicar ao Senhor este momento com todo o nosso coração, para que o Espírito Santo desça sobre nossas vidas. E mais do que isso, que o Deus da glória esteja contente e feliz conosco. Aleluia! Bendito Deus e Rei da glória, Senhor e Pai eterno, nosso Criador, te amamos, te adoramos, te bendizemos com todas as forças do nosso ser e estamos muito felizes e emocionados e também alegres de estarmos diante da tua presença, todos os irmãos como um só, amando-te, amando tua manifestação, amando tudo o que o Senhor faz, através do nosso Senhor Jesus Cristo, essa salvação tão grande e a manifestação do Espírito Santo com os dons espirituais, o dom da profecia, das visões, dos sonhos e o poder de Deus e cada dia o crescimento espiritual, os milagres, os prodígios. Por isso, Senhor, é tão pouco que podemos fazer diante de Ti e vamos cantar o Seu nome. Vamos louvar-te e vamos desfrutar do ensinamento, vamos ler a Bíblia. Estamos imensamente alegres e também, Senhor, com o nosso coração aberto para ti, dispostos, desejando as suas coisas, Senhor. Por isso, Senhor, nos acompanhe com sua presença e se agrade de nós, em no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bendito o nome do Senhor. Vamos ler, irmãos, em nossas Bíblias. Vamos ler no livro de Neemias, no capítulo número 8. Vamos ler no Antigo Testamento, que pode se localizar no livro de Crônicas, por exemplo. 1 de Crônicas, 2 de Crônicas. E depois vem o livro de Esdras e depois Neemias. E vamos ler uma passagem no qual Esdras ensinou a palavra escrita de Deus, assim como hoje também vamos ser ensinados em palavra escrita por parte da nossa irmã Maria Luísa. E vamos comparar o que se viveu naquele dia com o que nós hoje vivemos. Bendito o nome do Senhor. A partir do versículo número 1, vamos ler seguidamente, mas também vocês vão me acompanhando na leitura, nas diferentes igrejas, vão seguindo a leitura juntamente comigo, para que todos podemos ler juntos do versículo 1 ao versículo 6 e logo vamos ao versículo número 8. Vamos ler para a exaltação do nosso Deus Todo-Poderoso e Eterno. Chegando o 7º mês, os filhos de Israel estavam estabelecidos em suas cidades. Então o povo se ajuntou como um só homem na praça que está diante da porta das águas e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, o qual o Senhor dera a Israel. O sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam entender, no 1º dia do 7º mês, e leu o livro na praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença de homens e mulheres, e de todos os que podiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. O escriba Esdras estava sobre um púlpito de madeira
que fizeram para isso. Aí podemos pausar e passamos ao versículo 5. Abriu, pois, Esdras o livro aos olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e quando o abriu, todo o povo se pôs de pé. Glória a Deus! Como estamos nós hoje? Verso 6. Esdras bendisse ao Senhor, Deus grande, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, se humilharam e adoraram ao Senhor, inclinados em terra. E finalizamos no versículo 8. E liam o livro da lei de Deus com clareza, e explicavam de modo que entendessem a leitura. Louvores ao nosso Deus Todo-Poderoso. E isso pedimos ao Senhor que nos conceda nesse dia e todos os dias da vida, mais e mais. Aleluia! Grande é nosso Deus. Pode se sentar, irmãos. E nos sentimos muito felizes de saber que nós somos cristãos, praticantes da Bíblia. Esse é um ponto fundamental, por exemplo, cada vez que nossa irmã Maria Luísa nos ensina, ela o faz com a Bíblia. Isso é maravilhoso. É uma honra muito grande, uma honra imensa, porque nossa irmã sempre nos ensina utilizando a Bíblia. Há um país onde comenta as pessoas que ficam admiradas de ver como a nossa irmã Maria Luísa na internet nos ensina tudo da Bíblia, como é a verdade de Deus, como está na Bíblia. Glórias ao nosso Senhor. Que orgulho, que valor que damos a essa bênção maravilhosa. Vamos honrar o nosso Deus pela sua palavra escrita. Vamos cantar o hino número 31, a Santa Bíblia. Glórias ao Senhor.
dá glórias ao Senhor? Louvores ao nosso Deus! Que maravilhoso e quanta bênção traz em nossas vidas ler a Bíblia. Uma irmã compartilha aqui com os irmãos de Weston, que envia uma saudação a vocês, desde aqui dos Estados Unidos, a nível mundial, com todo o amor que eles têm por vocês e que vocês também têm amor por eles. Glória a Deus! Muito bonito, porque essa irmã tinha pouco tempo, mas ela disse, eu vou me organizar, porque vejo que não tenho recebido bênçãos no avanço, nem na minha vida espiritual, nem avanço na minha vida material. Ela decidiu tirar um tempo do seu dia, algo como 15 minutos diariamente, para ler a Bíblia. E comenta a irmã que acaba esse tempo e colocava o cronômetro. Os 15 minutos não podia mais, mas respeitava esse tempo todos os dias, não como uma obrigação, mas ela fez assim nasceu em seu coração. E comenta a irmã que em poucos dias recebeu sua bênção espiritual, foi batizada com o Espírito Santo, quase que imediato. Glórias ao nome do Senhor. Também sentiu o desejo de se batizar em águas e dizer, abrir os horizontes, abrir o entendimento, por tirar esse tempo para ler as Escrituras. Glória a Deus. E também Deus trouxe bênçãos materiais à sua vida. Por isso, irmãos, vamos cantar outro hino, um hino precioso sobre as Escrituras. Hino 129, as Sagradas Escrituras. Glórias ao nome do Senhor. Padre, tu palabra es mi delicia y mi solaz. Guíe siempre aquí mis pies y a mi pecho traiga paz. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía del mortal. Si obediente oí tu voz, en tu gracia fuerza hallé, y con firme pie y veloz por tus sendas caminé. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía del mortal. Tu verdad es mi sostén contra duda y tentación, y destila calma y bien cuando asalta la aflicción. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía del mortal. Son tus dichos para mí, prendas fieles de salud. Dame pues que te oiga a ti, con filial solicitud. Es tu ley, Señor, faro celestial, que en perenne resplandor, norte y guía del mortal. Obrigado, Senhor. Bendito o nome do nosso Deus. E também é muito maravilhoso com relação às Escrituras, nossa Bíblia, recordar o que aconteceu a uma pessoa muito recente na igreja, que chegou num país onde estava nossa igreja. Ele chegou com um calombo em seu rosto, em seus ouvidos. Ele tinha câncer. E quando passou a profecia, o Espírito Santo, através do dom da profecia, ele disse que ele iria curar, mas ele devia se esforçar e ver os estudos bíblicos. Sabemos que nos estudos bíblicos, as pregações são fundamentadas na Bíblia. Glória a Deus. E comentou esse jovem que ele começou a ver os estudos bíblicos no seu telefone celular e assistiu vários estudos bíblicos.
E quando retornou ao médico, fez os exames e o câncer havia desaparecido completamente. Louvores ao Deus Todo-Poderoso e Eterno. E nos estudos bíblicos, sabemos que podemos encontrar na página web da igreja, que aqui à minha direita vou mostrar o endereço, tem um tutorial que está sendo apresentado neste momento. Vocês encontrarão os estudos bíblicos que são fundamentados na Bíblia, encontram também as pregações fundamentadas na Bíblia, encontram muito material precioso e também no canal do YouTube, no qual poderão encontrar meditações, vídeos de 10, 15 minutos, no qual nos tem ensinado a doutrina de uma forma muito maravilhosa, muito simples, toda fundamentada na Bíblia. Que somos cristãos, que mais? Praticantes da Bíblia, guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Isso mesmo. Se alguém te perguntar, e vocês o que são, o que vocês creem, você explique dessa forma. Essa é a nossa identidade espiritual, que nos dá orgulho, que nos compromete com Deus, para amá-lo e adorá-lo, porque não sabemos o que mais podemos fazer para retribuir a imensa multidão de bênçãos que Deus nos tem dado. Glória a Deus! Antes de tudo, seguirmos por esse caminho para a vida eterna. Grande é o seu nome. Vamos então, irmãos, a cantar 2 coros. Vamos ficar de pé. Vamos cantar inicialmente o coro 102. Se meu povo me buscar. E a forma correta de buscar a Deus é como? Lendo a Bíblia. Temos que ler a Bíblia. A nossa irmã Maria Luísa nos ensina muitas vezes que temos que ler a Bíblia constantemente. E também o Senhor Jesus Cristo ensinou que o seu povo errava porque não conhecia e ignoravam as Escrituras. Porque nas Escrituras estava o quê? A vida eterna. Louvores ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor este coro. Se meu povo me buscar, isso que vamos fazer? Vamos nos comprometer buscando ao Senhor. Número 102. Se meu povo me buscar e orar a mim, se meu povo me buscar e orar a mim, eu ouvirei e lhe responderei, e nunca terá falta de nenhum bem. Eu ouvirei e lhe responderei, e nunca terá falta de nenhum bem. Se meu povo me buscar e orar a mim, se meu povo me buscar e orar a mim, eu ouvirei e lhe responderei, e nunca terá falta de nenhum bem. Eu ouvirei e lhe responderei, e nunca terá falta de nenhum bem. Grande é o Senhor. E aqui, o Senhor nunca nos deixou faltar nenhum bem. Todos temos sido abençoados. Levante a mão os que têm abençoados pelo Senhor. Amamos ao nosso Deus. Por isso vamos dar as graças ao Senhor por todas as suas bênçãos e por sermos gratos por suas bênçãos materiais e espirituais. Por isso dizimamos, para que assim a palavra do Senhor avance por todas as nações. Porque damos do que Deus nos dá primeiro, porque começamos pela saúde, começamos também pela oportunidade de trabalho que Ele nos dá, pelas forças que nos dá. Adicionado ao material também temos a promessa da vida eterna. Glórias ao Senhor. Somos imensamente agradecidos com nosso Deus. Oremos, digamos: Senhor Deus, bendito Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és bom, e nunca se afastou nenhum bem da Sua parte sobre nós. Teus bens, Tuas bênçãos,
Teus favores, tuas dádivas e misericórdias, sua proteção, nos tem salvado a vida, tem nos livrado do perigo, tem nos guardado, tirando os tropeços, os obstáculos que o inimigo coloca. O Senhor sempre escuta nossas orações, nos guia com a profecia, com as visões, com os sonhos, e nos faz sentir o teu amor. Por isso te agradecemos com toda a alma, as suas bênçãos, as suas graças, Senhor, e te oferecemos para ti, Senhor, porque é o mínimo que podemos fazer, dizimamos para ti com todo o coração, e nos enche de felicidade saber que a sua palavra está em 5 continentes, Senhor. Isso é maravilhoso, porque é a promessa que fizestes à tua igreja, que a sua igreja cresceria por todas as nações. Isso é uma maravilha, glória a Deus. No nome de Jesus Cristo de Nazaré, graças, Senhor, te pedimos isso e te expressamos. Amém. Por último, vamos cantar o coro 134, Tu és o caminho. Cantemos esse coro, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele nos deixou os seus ensinamentos na Bíblia. Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, te amamos e vamos receber com todo o nosso amor a nossa amada irmã Maria Luísa. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o que governa o universo, os abençoe a todos, nos abençoe a todos. Que o Senhor esteja conosco no dia de hoje e que nossos corações estejam dispostos para uns para aprender e os outros para reforçar o que já sabem, o que já compreenderam. E dessa maneira, pois todos estaremos regozijando-nos no Senhor, e muitos vão se converter em mestres e mestras da palavra de Deus. Portanto, preste bastante atenção e muito cuidado no ensinamento a tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez, a forma como Ele se manifestou naquele tempo, e que hoje nós estamos nos deleitando de todos esses feitos, e temos o Espírito Santo, temos os dons, que é o que nos faz que vivamos, que sigamos em frente, que sejamos felizes e que continuemos este caminho. Deus é quem nos ajuda. Podem sentar-se, podem vocês acomodarem-se em seus lugares. Bem-vindas as pessoas pela primeira vez, pessoas recentes, também são bem-vindas
adquiram a Bíblia para que a leia e também quando tenham a oportunidade de congregar-se, ir a uma das congregações para que recebam profecia e para que experimentem essa manifestação maravilhosa de nosso Deus, a forma como Ele fala ao coração do ser. Então, como Deus nos fala, isso é muito formoso e vocês também devem experimentar todas essas maravilhas e receber as bênçãos do céu. Nós estamos seguindo aqui o caminho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, as boas novas de salvação, porque na antiguidade tinha um caminho de salvação, que era cumprir a lei de Moisés. Mas, como o povo falhou a Deus, o Senhor então tirou esse método e colocou outro método de salvação. E agora o caminho de salvação é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a vida, é a verdade. Portanto, que nós estamos desfrutando das maravilhas de Deus, estamos desfrutando de muitos milagres e muitas manifestações que Deus está realizando no meio de todas as congregações, a nível mundial, pode-se dizer já. Agradecemos ao Senhor que essas são promessas cumpridas dele, que disse que ele estaria levantando uma congregação, uma igreja muito grande em todo o mundo. Isso disse o Senhor e assim o está cumprindo nosso Deus, porque humanamente ninguém pode ir e formar igrejas em diferentes lugares do mundo sem a ajuda, sem o poder de Deus. Portanto, que é Ele que está cumprindo essas promessas maravilhosas. Por isso, nós estamos aqui em frente de nosso Deus. Estamos na presença do Senhor. Estamos próximos do Senhor. Deus está próximo de nós. Ele está conosco ali. Em um salmo diz que Deus é nossa sombra, que Ele está à nossa mão direita, que é uma sombra. Assim que devemos pagar a Deus com o bem, fazer o justo, fazer o reto e dispor nosso coração para Ele e servi-lo. Bom, então hoje, com toda a alegria do caso, vamos continuar hoje com Mateus 19. Com Mateus 19, vamos desfrutar. E aqui, pois tem um ensinamento um pouco forte, mas somente o nosso Deus fará que o bom entendedor o receba, o entenda, o compreenda. Aqui no capítulo 19, no verso 1, diz: Aconteceu que, quando Jesus concluiu essas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, do outro lado do Jordão. E seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. Nós imaginamos como foram esses acontecimentos, que as multidões seguiam ao Senhor e Ele os curava, os libertava. Agradecemos a Deus por sua misericórdia. E diz: então aproximaram-se os fariseus para colocá-lo à prova, dizendo-lhe, para colocá-lo à prova ou tentando o que é o mesmo, ele diz: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Repudiá-la, afastá-la, separar-se? Naquele tempo, o costume, a mulher era da casa, a mulher era na casa, no lar, criando os filhos e fazendo tudo o que tinha que fazer. Naquele tempo não era costume que a mulher trabalhasse, senão o que levava tudo, a comida e suprir as necessidades era o homem, o varão, ele que supria todas as necessidades no lar. É por isso que vemos como esse fenômeno que as mulheres não tinham contato com os homens, porque além disso, as que saíssem por algum motivo tivessem que sair, pois saíam cobertas.
pois isso é o que nós aprendemos em usos e costumes, e segundo tudo o que temos lido na Bíblia, vemos que elas se cobriam com um véu, tinham suas vestes especiais. Não podiam deixar-se ver nem falar com outros homens que não fossem o esposo ou marido. E é assim como, por não ter esses contatos, pois o mandamento não recaía tanto na mulher, senão no homem. Era o homem o que se dava ao prazer ou ao luxo, digamos assim, de abandonar a sua mulher e ficar com outra, casar-se com outra, tirá-la do seu lado e escolher outra mulher, tomá-la como mulher ou ter várias, porque também era costume que conforme o dinheiro, conforme a riqueza, conforme o que cada um tivesse em sua posse, assim mesmo podia ter mais mulheres, mais esposas e concubinas. E quando o Senhor Jesus estava ali pregando o evangelho, pois havia este fenômeno, e por isso perguntam a ele que se é lícito ao homem repudiar a sua mulher. Aqui não diz, e será lícito que a mulher também se separe do marido e vai e casa-se com outro? Não. Como ela não fazia isso, porque ela não tinha contato, não se via como esse fenômeno, esse problema de que a mulher fosse infiel, senão que aí o infiel era o homem unicamente. Por isso, lhe perguntava, era de acordo à época, de acordo ao costume. Hoje nós diríamos que se é lícito, não somente ao homem, à mulher também, afastar-se ou repudiar, ou separar-se assim porque sim, ou por qualquer motivo simples, por qualquer coisa tão simples. Então já tanto ele como ela diz, nos afastamos, nos separamos. Essa é a solução. E o Senhor Jesus aqui no verso 4 responde, fizeram a pergunta, era sobre os homens, porque esse era o costume da época. O Senhor respondeu, não tendes lido que aquele que os criou desde o princípio os fez homem e mulher? Então, quem os criou no princípio? Deus. Deus fez um homem e depois da costela desse varão, desse homem, o Senhor formou a mulher. E aqui está dizendo o Senhor, aquele que os criou desde o princípio os fez homem e mulher. E disse, por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Aqui não fala de um só espírito, ou de uma só alma, ou a conceitualidade que a pessoa possa ter da vida, sua parte cognitiva, aí não está falando disso, senão está falando do físico, da carne, que diz que se une à sua mulher e que os dois serão uma só carne. Isso está em Gênesis 2 e essa profecia a deu o mesmo Adão. Foi ele que profetizou essas coisas. E aqui o Senhor então segue e diz, assim já não são mais dois, porém uma só carne. Esse casal se converte os dois em uma carne. Falando e referindo-se àquela parte íntima ou relação íntima. E diz, portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. Disseram-lhe, por que, pois, mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Então, se vê que teve um problema muito grave naquele tempo, quando Moisés estava dirigindo o povo, governando-os. Teve esses problemas, e como tinha esses problemas de separações, ele lhes permitiu e lhes disse, bom, está bem, podem divorciar-se, podem repudiar a sua mulher. Naquela época podiam buscar qualquer desculpa para acusá-la. Algum buscava a desculpa e tinha o pretexto para poder repudiá-la, inventava qualquer coisa, apresentava testemunha falsa
E então aí já lhe dava o divórcio porque a acusava que ela estava cometendo um adultério, que tinha ido dormir com outro homem, que não era o marido. Tudo isso acontecia naquele tempo. E dessa forma, por isso Moisés, ao ver esse problema, essa problemática, ele permitiu o divórcio. E diz no verso 8, o Senhor diz, por causa da dureza de vosso coração, lhes diz, porque vocês têm sido duros de coração, é que Moisés vos permitiu repudiar ou divorciar-se de vossas mulheres. Porém, não foi assim desde o princípio. O princípio desde Adão certamente até os dias de Noé. Porque essa primeira geração foi extinta. Os de Adão até Noé foram extintos. Mas também seguiu uma geração depois de Noé, depois da arca, do dilúvio. Segue a geração como até Abraão. E já em Abraão nós já vemos este caso, onde eles já tinham outra esposa e tinham concubinas. Então parecia que no princípio, desde Adão até Noé, todos cumpriram com esse mandamento que Deus tinha lhes ensinado, que os dois vivessem juntos e que não se separassem, que o homem não repudiasse a ela. E por isso aqui diz o Senhor, diz que Moisés permitiu essas coisas por causa da dureza do coração deles, mas que no princípio o costume não foi assim. E o Senhor então, no verso 9, ouça o que diz, eu porém vos digo, quem aqui, pois, falando do que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação. Aqui se vê como o Senhor dá também como uma cláusula, dizendo que quem repudiar, não sendo por causa de fornicação. Se realmente teve a fornicação por parte da mulher, então ele podia divorciar-se. Diz, salvo por causa de fornicação, que é a única forma que assim podia divorciar-se. Ao cometer essa fornicação, naquele tempo era a mulher a que sempre lhe argumentavam esse assunto, que era ela que tinha fornicado ou estava em fornicação e que por isso ele a repudiava e queria divorciar-se. Nós hoje em dia passaram os anos, milhares de anos passaram. Nosso Deus continua ensinando-nos, nosso Deus continua nos dirigindo, o Espírito Santo continua nos ensinando e continua nos dirigindo e nos ensina todas as coisas, então nos esclarece muitas coisas. E o Senhor, então, também, ele sabe que tudo vai mudando e que tem evolução em tudo, nas culturas, nos costumes, em tudo tem uma evolução e que muitas coisas mudam e, portanto, precisamos do Espírito Santo e precisamos dos dons e a manifestação de Deus para que Ele nos ensine a nós como é que temos que viver uma vida melhor, agradável diante dEle. Então já o Senhor lhes diz, eu vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, tinha um motivo no qual sim se podia divorciar. Hoje em dia tem infidelidade por parte do homem, tem infidelidade por parte da mulher. O homem vai e fornica, a mulher vai e fornica, então por essa causa, sim, podem se divorciar. Diz, e se casar com outra, diz que quando não tem um motivo de fornicação, senão que simplesmente por qualquer motivo, porque se divorciou, diz que nesse caso cometerá adultério. Porque ele então vai e casa-se com outra e faz com que ela também tenha outro marido. Então aí vem o problema do adultério. Mas a solução que Deus dava era essa, a fornicação, que é a infidelidade que nós hoje chamamos por parte de algum dos dois, que isso sim é motivo de separação, porque tem homens que não toleram uma infidelidade, tem mulheres que não toleram
uma infidelidade e, portanto, tomam a decisão de divorciar-se ou de separar-se. E espero que tenha ficado bem claro aquilo que o Senhor nos ensina. Diz no verso 10: disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem com sua mulher, não convém casar-se, dizem. Para que se casa? Se é assim tão estrito que não pode ter 2 ou 3 esposas e não pode ter concubinas, então não, isso não convém. E o Senhor, isso lhes dava a eles, estavam dando a entender ao Senhor que melhor eles iam ficar assim só, sem casar-se, para evitar isso. Então o Senhor lhes disse: nem todos são capazes de compreender ou de viver essa vida sozinhos, vivendo sozinhos, sem ter lar, família, sem ter mulher. Nem todos são capazes, mas só aqueles a quem foi dado que sejam capazes de viverem sozinhos, sem ter uma mulher. Foi a resposta que o Senhor lhes deu. E o Senhor, então, aqui nomeia os eunucos. Naquela época, existiam os eunucos nos palácios dos reis. Diz que a muitos homens fazia-lhes a cirurgia e os convertiam em eunucos para cuidar das rainhas e das princesas. E que outros, aqui diz, pois há eunucos que nasceram assim do ventre de sua mãe. Então, os eunucos que nasceram assim do ventre, que não se casam, não têm um lar, diz que nasceram assim. E diz o Senhor: e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens, que é o que eu disse dos palácios quando lhes faziam a cirurgia, para que eles se encarregassem de cuidar das princesas, das mulheres no palácio. Diz: e há eunucos que se fizeram eunucos a si mesmos por causa do reino dos céus. Então aqui o Senhor estava dizendo, ele já vendo o futuro também, que muitos homens iam se dedicar a Deus, a servir a Deus e a estar evangelizando e viajando e evangelizando, e não queriam ter problemas, não queriam um lar, uma família, porque isso os atava. Porque, como disse antes, naquele tempo o homem é o que tinha que suprir todas as necessidades da casa. Era ele o que tinha que trabalhar unicamente? Então ele não podia sair de viagem para pregar e ensinar o de Deus e deixar aí a família abandonada? As mulheres não trabalhavam? Então, por isso era esse fenômeno, por isso se dava esse fenômeno. Mas nós hoje, quando o mundo tem mudado tanto, e quando no dia de hoje que todos trabalham, todos trabalhamos, homens, mulheres e digo crianças também em muitos países que têm que trabalhar. Então, hoje trabalham todos e cada pessoa trabalha para si mesma. Cada um se esforça pelo seu, porque já as coisas mudaram muito. Então, aqui, o dos eunucos, sigamos com o dos eunucos. Disse que o apóstolo Paulo era eunuco, porque ele, em suas cartas, ele diz que ele dedicou o tempo a Deus e que ele não tinha necessidade de mulher, que isso era um dom que Deus tinha dado a ele e que então ele, por isso, estava assim só e dizia aos jovens: pois eu lhes aconselharia que vocês não se casem, mas se querem casar, façam, porque eu não lhes vou proibir. Vocês são livres de fazer o que são suas necessidades. Segundo, mas ele diz que ele se sentia feliz trabalhando a Deus e não tinha compromissos com família, com filhos, com lar, porque se dedicou a Deus. Temos este exemplo com o apóstolo Paulo. Por isso, então, o Senhor aqui falou e diz: há eunucos que nasceram assim do ventre de sua mãe, e há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que se fizeram eunucos a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem é capaz de converter-se em eunuco, diz,
Pois admita, aceite-o e faça-o, mas quem seja capaz. Não era uma obrigação, senão que isso era algo que a pessoa tinha que tomar suas decisões e também conforme se sentisse, conforme o dom que Deus tivesse lhe dado. Então aqui fica, creio, um pouquinho claro sobre os eunucos. E sabem também que em Apocalipse fala desses personagens, dos eunucos, daqueles eunucos que possivelmente se fizeram, se fazem e se farão no futuro, porque o mundo não acabou. Aqui continua pregando um evangelho e não sabemos Deus o que tem para muitas pessoas. E Deus tem, segundo o Apocalipse, um prêmio muito grande para os eunucos. E também em Isaías 56 tem um prêmio bom para os eunucos, mas para os que se converteram em eunucos por causa do Senhor. Aqui em Isaías 56, 3, 4. Em Isaías 56, no verso 3 e o 4. Diz: e o estrangeiro que segue o Senhor não fale, dizendo: certamente o Senhor me apartará de seu povo. Não diga o eunuco. Diz: não diga o eunuco. Eis que sou uma árvore seca. Por que será que o eunuco estava dizendo que ele era uma árvore seca? Porque não tinha filhos nem família. Não tinha tido, não tinha tido descendência, não é? Então ele diz aos eunucos que guardarem meus sábados, diz, e o eunuco não diga: eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardem meus, quer dizer, aos que fazem a vontade de Deus, aos que cumprem os mandamentos do Senhor, aos que fazem as coisas bem em sua vida, diz, e escolherem o que eu quero e mantiverem firmes em minha aliança, diz o 5, eu lhes darei um lugar em minha casa e dentro de meus muros, um monumento e um nome melhor do que filhos e filhas. O que vocês acham do prêmio para essas pessoas? Para esses homens eunucos? Diz, nome perpétuo, diz, nome melhor que o de filhos e filhas. Nome perpétuo lhes darei, o qual nunca perecerá? Aos estrangeiros que seguirem ao Senhor para servi-lo e amarem o nome do Senhor para serem seus servos. A todos os que guardarem o sábado, menciona o sábado, mas aqui está falando realmente é de amar e aceitar o Senhor Jesus Cristo, porque o sábado, o dia de repouso, é o Senhor Jesus Cristo? Cristo Jesus é o dia de repouso? Esse dia de sábado que Deus deu na antiguidade, na lei de Moisés, era um simbolismo de Jesus Cristo. Ele é o repouso que nós temos, nossa alma, nosso ser tem um repouso em Cristo Jesus. E por isso aqui está destacando, diz, a todos os que guardarem o sábado, os creiam nele, confiam nele, sem profaná-lo e se mantiverem firmes em minha aliança, eu os levarei ao meu santo monte e os alegrarei em minha casa de oração. Seus holocaustos e seus sacrifícios serão aceitos sobre meu altar, porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Bendito é o Senhor. Essa é a bênção especial para esses eunucos que dizia o Senhor aqui, que se fizeram eunucos a si mesmos por causa do reino dos céus. Agradecemos ao nosso Deus. Em Apocalipse está também a bênção para os eunucos. No verso 13, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreenderam, quer dizer, foram e levaram as crianças para que o Senhor lhes impusesse as mãos, os abençoasse, e os discípulos, pois, os tiraram, não permitiram, e o Senhor Jesus lhes disse: deixai os pequeninos, não os impeçais de vir a mim, porque das crianças é o reino dos céus.
Porque é que as crianças são a simbologia ou a representação ou a ilustração simbólica dos adultos, o coração que devem ter para servir a Deus. Os adultos têm que ter um coração como a criança, que a criança não é rancorosa, não é maldosa e não faz coisas horríveis na vida, nem faz mal a ninguém, e ele não guarda rancor. Então diz que assim como essas crianças, temos que ser os adultos, e por isso o Senhor, esse prêmio o dá às crianças físicas. Porque as crianças físicas, enquanto são crianças, eles são a representação ou a ilustração que o Senhor pôs para dizer ao adulto, tem que ser como uma dessas, como uma criança dessas. Assim tem que ser teu coração, sem guardar rancor, sem fazer mal a ninguém, sem ser vingativo, bom, todas aquelas coisas. Então, o Senhor tem esse prêmio também para as crianças físicas, porque as usou como essa representação, como essa metáfora, que essas crianças são a vida perfeita e reta que os adultos têm que viver para agradar a Deus. E no 15 diz, e tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. E eis que alguém, aproximando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? E o Senhor lhe disse, por que me chama bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Mas aqui porque o Senhor Jesus deu essa resposta a esse homem. Por quê? Porque ele não estava reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele não estava reconhecendo que ele era o Filho de Deus, ainda menos que era Deus. Senão que o tratou como se fosse um mestre ou um profeta. E por isso é que o Senhor lhe deu essa resposta. Porque se o homem tivesse lhe dito, bom mestre, eu sei que tu és Deus, porque Deus habita contigo, ou tu és o Filho de Deus, ou tu és o enviado de Deus. Se ele tivesse feito essa pergunta dessa maneira, o Senhor não tinha por que ter lhe dito, porque me chama bom se não há nenhum bom senão Deus. E por isso foi que o Senhor lhe respondeu dessa maneira, porque ele o tratou como se fosse um mestre, um profeta, como os que tinham aparecido na antiguidade, os profetas. E Deus diz, porque me chama bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Mas se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Porque ele deveria ter dito, Senhor, o que devo fazer para ter a vida eterna? Por isso o Senhor lhe diz, tens que guardar ou cumprir os mandamentos. Porque aí, cumprindo os mandamentos, tu vais aprender quem é Jesus Cristo. Vais aprender e reconhecer que ele é o mesmo Deus que tomou carne e se converteu em homem, um ser humano, para estar com os homens por um tempo. E ele ia aprender por guardar os mandamentos e, ao mesmo tempo, ia ganhar a vida eterna também. No verso 18, disse-lhe o homem, diz ao Senhor, mas quais são os mandamentos? Quais são? Jesus diz, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. Aqui o Senhor estava lhe ensinando o caminho e ensinando-lhe quais eram os mandamentos, que são muitos, pois se ressaltam os 10 mandamentos, mas de cada mandamento se desprende muitos decretos, muitas ordens.
se desprende de cada mandamento? Que por isso, para nós aprendermos o que se desprende de cada mandamento, por isso temos que ler a Bíblia, porque a Bíblia é um tesouro e é um livro de nunca terminar e de nunca nós terminar de entendê-lo e de compreendê-lo, porque sempre vamos encontrar aí uma riqueza de conhecimento. E agora, se no final tivermos tempo, vamos ler quando Deus falou dos mandamentos, disse a Moisés. Se tivermos aqui o tempo, estaremos lendo isso, mas por agora diz no verso 20, aqui no verso 19 ele diz: honra teu pai e a tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O mundo realmente precisa da palavra de Deus. O mundo precisa que se lhe ensine a existência de Deus. Porque tem muitos lugares no mundo, tem muitos países onde não se ensina a existência de Deus e as pessoas vivem suas vidas e as pessoas não cumprem esses mandamentos porque nunca ouviram de Deus. E vemos em algum lugar do mundo onde não lhes prega o de Deus, que os pais têm seus filhos e quando já são grandes se vão e se esquecem do pai e da mãe, não se importa que fiquem sozinhos e que morram aí de velhos, de doentes ou de fome. E a eles não importa isso, senão que se vão viver sua vida, porque a eles nunca ninguém os ensinou que Deus existe e que Deus põe no coração os valores e que existe uma moral, existe um mandamento onde Deus nos ensina a nós ter afeto em nosso coração e demonstrar esse afeto a nossos semelhantes, principalmente aos pais. Por isso se precisa que o evangelho do Senhor seja pregado em todo o mundo, porque é onde as pessoas vão abrir os olhos e vão perceber que nunca tinha lhes ensinado que Deus existe. E para eles será algo novo, difícil, mas para Deus não, porque Deus é o que converte os corações. Então, todos nós devemos nos prepararmos com a doutrina e preparar-nos com esse livro profundo para levarmos essa palavra ao mundo, às pessoas, e Deus vai nos respaldar. Deus nos vai dar poder a nós para que as pessoas sejam libertadas, para que sejam limpas, para que as pessoas entendam e compreendam os caminhos de Deus, que Deus existe e que Deus tem que amá-lo e valorizá-lo e tê-lo em primeiro lugar, porque é um ser sobrenatural, porque ele é espírito, mas que assim em espírito temos que louvá-lo e buscá-lo. Então, esse é nosso esforço, é o que nós temos que lutar e fazer tudo isso dia após dia. E um dia Deus vai nos pagar e vai nos dar a felicidade e vai nos dar nossos prêmios, porque Ele vai premiar a cada um conforme seu trabalho, suas obras, seu esforço. Deus premia. Glória ao Senhor. E aqui o rapaz, o homem que pergunta ao Senhor, o jovem lhe diz: tudo isso tenho guardado desde minha juventude. Ele diz ao Senhor que sim, ele tinha guardado todos os mandamentos, não é? Tudo isso tenho guardado desde minha juventude. Que me falta ainda? Que me falta ainda? E o Senhor disse-lhe: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O Senhor lhe pôs difícil a situação para este jovem, porque Deus viu nele a arrogância e viu a ambição e viu que ele estava dizendo que cumpriu todos os mandamentos quando não era assim, porque diz que tinha muitos bens e então ele não dava nada a ninguém, ele não estendia a mão a nenhuma pessoa necessitada. Então, Deus, o Senhor, conhecendo isso, por isso lhe pôs esta... Não uma armadilha, senão lhe pôs este fardo, um fardo. O provou
Disse-lhe: se tu queres ser perfeito, como já estás cumprindo com todos os mandamentos, agora lhe falta algo. Se queres ser perfeito, então já reparta teus bens. Que coisa tão difícil! Difícil, porque diz que o jovem, ao ouvir essas palavras, retirou-se triste, porque era possuidor de muitos bens. E o Senhor sabia que era egoísta, que era avarento, que não lhe interessava ser misericordioso, nem que as pessoas sofressem, nem que... Naquele tempo, os que mais sofriam a pobreza eram as viúvas e os órfãos. Eram os que sofriam as necessidades. Porque as viúvas, como elas não trabalhavam, ao morrer o marido, então ficavam desamparadas e tinham que pedir esmola. Os órfãos, se eram crianças, pois também sofriam as consequências, pois tinham que ir mendigar. E por isso o Senhor dizia que os que tivessem, que tinham que estender a mão às viúvas e aos órfãos, porque os outros não tinham necessidade, porque para isso os homens estavam suprindo a comida e todo o necessário para a casa. Então aqui o Senhor pôs a ele difícil o assunto, assim que ele diz que retirou-se muito triste porque tinha muitos bens. E o Senhor Jesus disse... Então Jesus disse a seus discípulos: em verdade eu vos digo que dificilmente entrará um rico no reino dos céus. O Senhor dizia: dificilmente entrará um rico no reino dos céus, sim, porque o rico se distrai com todas as suas riquezas, se distrai com o dinheiro, se distrai com todas as coisas materiais da vida, os compromissos sociais, as viagens, o ter o carro de muitos milhões, de muitos milhares, ter aviões, ter barcos, iates. Então, ele se distrai em sua vida social. Então, ele diz: eu não preciso de buscar a Deus, porque para que eu busco a Deus se eu tenho toda a minha riqueza e desfruto de tudo o que quero? Como tudo o que quero, viajo, faço tudo o que quero, porque preciso de Deus, diz o rico. Esse rico, do qual o Senhor disse: dificilmente entrará um rico no reino dos céus. Difícil. Tem ricos que sim vão entrar no reino dos céus, pois Deus vai lhes ajudar e vai lhes dar um coração nobre, um coração sem ambições e que se apega às coisas da vida, às coisas materiais da vida. Então, essa pessoa é difícil, mas não está dizendo que é impossível. Aqui não diz que é impossível, não. Dando a entender, é muito difícil, sim, que o rico entre no reino dos céus, mas é provável que sim se pode, e um rico sim pode entrar no reino dos céus. E diz o Senhor: outra vez eu vos digo, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha. Bom, isso do fundo de uma agulha, em muitos países, mal interpretavam, porque as pessoas pensavam que estava falando de uma agulha dessas de costurar a roupa. Pensavam que essa era a agulha e que então diziam: mas como o Senhor vai dar uma ilustração que não tem lógica? Como vai passar um camelo pelo fundo dessa agulha que eu uso para costurar tecido? Não. Ou para costurar uma roupa. Uma agulha dessas que tem uma máquina para costurar nos ateliês, nas fábricas de roupas para costurar. Não era essa a agulha, senão que em Jerusalém estava cercada por um muro, e nos muros tinham 4 entradas principais: a porta oriental, a porta ocidental, a porta norte e a porta sul. Mas, para as pessoas, ficava muito longe caminhar de uma porta à outra quando iam sair da cidade ou entrar na cidade. Como lhes ficava um pouco difícil e para não caminhar muito, então eles faziam buracos no muro. E nesse buraco, pois, passava uma pessoa para sair ou entrar, mas tinha uns que eram ousados e obrigavam a um pobre camelo, obrigavam-no a passar por um buraco desses. E assim diz que dobrava-lhe as pernas do camelo
e que o empurravam, e bom, então por isso o Senhor lhes dava essa ilustração do que eles viviam e praticavam na época. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O Senhor, pois, tinha toda a razão. Ainda que, sim, é provável que alguns ricos, e certamente muitos, eu digo muitos, vão entrar no reino dos céus, porque o coração não será um coração ambicioso ou avarento, como aconteceu com esse jovem, que não vivia senão pensando em guardar e guardar, acumular mais dinheiro e mais dinheiro, e não pensava em ajudar as pessoas. Bom, no verso 25, diz: seus discípulos, ao ouvirem isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, ser salvo? Eles disseram: Senhor, eu não creio que tenha algum que possa ser salvo. Com tudo que tu estás nos ensinando, ninguém será salvo. Mas eles não contavam com que nosso Senhor, depois que ele se fosse, subisse ao céu, ia enviar ao Espírito Santo e os dons espirituais iria dar aos crentes. E o Espírito Santo é o que vai ajudar as pessoas a seguir o caminho da vida eterna. É o Espírito Santo? São os dons, é quando Deus nos fala, nos convence, quebranta nossa alma, quebranta nosso coração. E então, às vezes, choramos de alegria, choramos de quebrantamento da alma, porque o Senhor penetra em nosso ser. Então, Ele nos ajuda a seguir em frente e ganhar a vida eterna. Bendito é o Senhor. Eles, naquele tempo, o via muito difícil, e por isso eles disseram: não. Quem poderá, pois, ser salvo? Hoje nós não vamos dizer isso. Hoje não dizemos isso, porque é o Senhor o que entra em nosso coração e nos converte. O Senhor nos convence. Quando Ele nos fala, nos convence. Então, cremos. Então, confiamos nele. Seguimos em frente, o amamos, adoramos ao Senhor. Oramos, cantamos para Ele e recebemos bênçãos de Deus. E o Senhor reparte bênçãos e faz sinais e milagres para muitas pessoas. Glória ao Senhor. Então, sim, se pode. Sim, se pode, e não aqui como os discípulos, com seu pessimismo, dizendo: ai, Senhor, quem poderá ser salvo? Isso é muito difícil. Esse caminho, essa palavra. Sem Deus é muito difícil. Sem o Espírito Santo é muito difícil. Mas quando temos o Espírito Santo conosco, Ele nos ajuda. Ele nos ajuda a seguir em frente. E aqui diz, no 26 diz: Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que, pois, receberemos? Então está Pedro já pedindo ao Senhor a recompensa. A recompensa diz: nós deixamos tudo, te seguimos. Deixamos a família, a casa, deixamos o trabalho, deixamos tudo e estamos aqui atrás de ti. E o que receberemos, Senhor? Não, eu penso que o Senhor teve que ter muita paciência quando Pedro lhe disse isso. Bom, e o Senhor Jesus diz: em verdade eu vos digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, vós que me seguistes, vos assentareis também sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então, o prêmio para os 12 apóstolos que foram quem iniciaram com o Senhor, porque depois desses 12, teve mais apóstolos e profetas e muita gente, mas esses primeiros 12, o Senhor os tinha ou os tem em um lugar especial. Não sabemos se já estão desfrutando ou ainda não estão desfrutando, mas isso foi o que o Senhor lhes disse, que os vão assentar em 12 tronos, para que julguem as 12 tribos de Israel. Que prêmio tão formoso! E todo aquele que tiver deixado casas, veja o que o Senhor diz, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai,
ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Esse verso eu vejo muito similar a hoje em dia. Tem muitos países, eu tenho ouvido, tem alguns países onde está chegando a palavra do Senhor e o costume lá é que se mudam de religião. Então os deserdam, se mudam de religião, tiram-lhes a herança, os expulsam da família, não voltam a considerá-los como família. Então a pessoa fica no ar, fica só na vida. Então lhes diz, então escolha a sua religião nova que achou, ou em nossas tradições, nossos costumes, vai segui-las conosco. E tem outros países onde obrigam a pessoa a que não pode mudar de religião. E se o faz, então, até pena de morte tem. Então, por isso o Senhor Jesus disse isso. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulheres, ou filhos, ou terras, por meu nome, receberá 100 vezes mais e vai herdar a vida eterna. E eu tenho visto isso já na vida real, de alguns países que são tão estritos com a religião. E tem alguns, conheço também algumas pessoas que se retiraram, saíram de seu país para poder seguir o evangelho do Senhor. Para seguir o evangelho do Senhor, saíram do seu país porque lá, se chegam lá, pena de morte o submete pela sua religião. Então, eles compreenderam porque tem pessoas que receberam os dons, receberam o Espírito Santo, então preferem viver em outro país onde tem liberdade e não tenham esses perigos ou essas ciladas ou essas perseguições por parte da família e da sociedade. E assim, por isso é que o Senhor diz que o que faz isso, pois o Senhor lhe diz que vai lhe dar 100 vezes mais e vai herdar a vida eterna, porque o Senhor sabia o difícil que seria para muitos povos, para muitas pessoas, por causa dos costumes e das tradições e das raízes das religiões. Então, agradecemos ao nosso Deus, que o Senhor sim estava em tudo, que o Senhor sabia tudo o que havia de acontecer mais adiante e por isso ele deixou o ensinamento. Agradecemos ao Rei. Diz, porém muitos primeiros, diz o Senhor, porém muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Então ele está dizendo o quê? Pois que as pessoas vão receber seu prêmio, suas bênçãos, que não é que as pessoas vão dizer, não, como eu sou o primeiro, então eu sou o primeiro que vou receber e depois você me segue. Não. Diz que o Senhor dá as bênçãos quando Ele quer, no momento que quer as pessoas, mas cumpre essa promessa maravilhosa. Assim que essa é a leitura e eu tinha dito que vamos ler um pouquinho dos mandamentos, mas creio que já não tem tempo. Entretanto, vou ler aqui em Deuteronômio 5:17 para finalizar. Deuteronômio 5:17 para ler sobre os mandamentos do Senhor. Aqui no capítulo 5, diz que Moisés chamou a todo Israel e lhes disse: ouve, Israel, os estatutos e decretos que pronuncio hoje em vossos ouvidos, no 5:1, para que os aprendais e guardais a fim de os cumprirdes, diz. No 6 diz, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti escultura, nem imagem alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás ante elas, nem lhes dará culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, sou forte e zeloso, e visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração. E aqui no verso 17, diz, não matarás. Aqui enumera os mandamentos. No 16 diz, honra a teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus mandou-te, para que seja prolongados teus dias e para que te vá bem sobre a terra que o Senhor teu Deus dá a ti. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás a casa de teu próximo, nem sua terra, nem seu servo, nem sua serva, nem boi, nem jumento, quer dizer, as coisas materiais da vida não as podem desejar, menos ainda tirar das pessoas. Então estava aqui Moisés ensinando, e o grande mandamento, aqui no capítulo 6,
Verso 5 diz: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E também por aqui fala sobre que amará também ao próximo. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Esses foram os mandamentos que Moisés os repetiu ao povo quando já Moisés ia morrer. Então ele voltou e leu a lei e lhes disse: se vocês cumprem os mandamentos, ganharão a vida eterna. Ele estava certo, mas nosso Senhor Jesus Cristo, que apareceu para ensinar-nos o evangelho ou um novo método de salvação, ou ensinar-nos o caminho que é Ele. Porque o Senhor é caminho, verdade e vida. Então o Senhor nos ensina e aqui estamos hoje e o Senhor nos diz hoje: tens que guardar e cumprir os mandamentos de nosso Deus. Assim que esses maravilhosos mandamentos que Moisés ditou ao povo estão vigentes no dia de hoje em nossos corações. E temos que fazer a vontade de nosso Deus. E por isso eu os convido que leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia porque tem pessoas que mal a interpretam. E tem pessoas que dizem: isso, para que ler o Antigo Testamento? Isso já caducou. Não, é que no Antigo Testamento estão as bases e o fundamento da doutrina. E no Novo entendemos e esclarecemos com o Senhor Jesus Cristo como é que nós devemos comportar-nos em nossa vida diária para andar nos caminhos de Deus e para fazer a vontade do Senhor. Assim que, meu Deus, abençoe a todos grandemente e o Senhor se manifeste e faz maravilhas, milagres em suas vidas. E o Senhor esteja curando e manifestando-se em cada vida, em cada coração. Que meu Deus os abençoe. Vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, te louvamos, Senhor. Te damos a honra, a glória e o louvor. Teu és o reino, a glória, o poder. A ti virá todo ser humano e se humilhará diante de ti. E louvarão o seu nome e te glorificarão. Porque tu és nosso Deus, que fizestes o céu, a terra, o universo. Nos governa, és nosso Deus. Mereces que nós te louvemos e te honremos, façamos tua vontade, cumpramos teus mandamentos, meu Senhor. Com tua ajuda, conseguiremos, Pai Santo. Obrigada, Senhor, no nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. E também te peço, meu Senhor, que estendas tua mão poderosa e tu estejas manifestando-te, Senhor, com curas. Veja, Senhor, as diversas doenças que existem no dia de hoje, diversas doenças que levam as pessoas à morte e à dor, ao sofrimento, a uma cama. Senhor, tenha misericórdia. Eu sei que aquelas pessoas que estão em seus leitos de doentes, certamente estão te clamando, estão te pedindo curas, pedem a ti misericórdia. Também aqueles que sofrem de bruxarias, feitiçarias e maldições diabólicas. Também, meu Senhor, eles não podem clamar-te, orar, porque não têm sua mentalidade sã. Mas tu, em sua misericórdia, sim, os olharás, Senhor, e vais condoer-te, e terás misericórdia e os libertarás, Senhor. Ouça nossas orações, Pai meu, ouça nossa súplica, nosso clamor, e ajuda-nos a seguir em frente, Senhor. Tira a dor, tira a tristeza, a amargura, e dá-nos felicidade, dá-nos paz, eterno Deus. No nome glorioso de Cristo Jesus, teu Filho amado, a honra e a glória é para ti, meu Senhor. Glória a Deus para sempre. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Agradecemos ao Senhor. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz siguiendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Solo el poder
poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy. Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Deus abençoe a todos grandemente. Abraço forte para todos. Um beijo para as crianças. E que o Senhor lhes dê chuvas de bênçãos. Muito obrigada a vocês que estão comigo en el día de hoy. Que mi Dios los bendiga. Gracias.